Hoje vamos direto para a palavra, gente. É bom que a gente depois já toma um chazinho da Ivana. Vamos ver o que que ela fez esse chá, gente. Que já tô curioso. Que chá que veio aí? Deu um chá, né? Já tô achando. Vamos ver. A gente vai encerrar a nossa jornada com o chazinho da Ivana. Vai ficar marcado, hein? Vamos ver. Quando que vocês terminaram? Quando a gente tomou aquele chá da Ivana. Vai falar assim: olha só, Ivana. Ó, quero ver. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado porque hoje encerramos a leitura de todo o livro de Apocalipse. Eu quero te agradecer por esses dias, por essa jornada de leitura bíblica, por cada um aqui que está aqui, que participou disso, que perseverou, que realmente largou muitas coisas, às vezes, do dia a dia, dias difíceis para cada um, dias, Senhor, do cansaço, e mesmo assim, aqueles que vieram, Senhor, de forma realmente que perseveraram, que estão aqui, e nós terminamos hoje a leitura de forma muito feliz. Uma conquista de perseverança realmente em muitas aulas, refletindo sobre essa carta maravilhosa, e que muitos ensinos fiquem no nosso coração, permaneçam na nossa vida como cristãos, Senhor. Que possamos perseverar na fé constantemente, na convicção da pessoa de Cristo, do Evangelho, da ressurreição, do novo céu, da nova terra, toda essa beleza da esperança cristã, da esperança de Apocalipse, da esperança escatológica, da eternidade que o Senhor colocou no nosso coração. Que isso cresça na nossa vida como cristãos, que possamos assumir a nossa missão, que possamos assumir o estilo de vida que se harmoniza com tudo isso que estamos lendo, ouvindo e aprendendo, Pai. Dá-nos mais um dia para encerrarmos aqui com a sua graça e a tua misericórdia a leitura desse texto. E a Ti a nossa gratidão, a gratidão também pela comunhão entre nós, os irmãos. Obrigado, Senhor, pela chuva que veio, pelo clima, Senhor, por tudo que o Senhor agracia as nossas vidas. Nós somos gratos ao Senhor, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos lá? Vamos ler aqui, gente. É o finalzinho mesmo, né? A gente queria só ler o versículo 6 em diante. A gente parou lá no versículo 16, tá? Mas lembrando que a gente está no epílogo, né? Que é o final mesmo, né? São as palavras finais dessa carta. Lembra que Apocalipse, vocês não vão esquecer, né? Que Apocalipse é uma carta às 7 igrejas da Ásia, com um estilo profético apocalíptico. A gente viu tudo isso no começo. E agora essa carta está sendo encerrada, né? E ele encerra fazendo algumas observações e inclusive encerrando, né, dizendo a graça do Senhor Jesus esteja com vocês, né? Como que era costume, padrão lá na época lá, tá bom? E provavelmente eles liam essa carta muito mais rápido que nós, né? Porque eles iam lendo e entendendo e alguém explicando, e para eles, como a gente já percebeu aqui, muitas simbolismo e metáforas eram mais fáceis. Era da cultura deles, da época. Então, eles iam lendo e entendendo aquelas figuras, né? E alguém provavelmente explicando, tá? Como eu estou fazendo aqui, eles faziam. Tinha uma pessoa que lia a carta e os outros ouviam, né? Por isso que diz, bem-aventurado o que lê e os que ouvem. Então, esse era o padrão que era feita a leitura provavelmente em algumas sinagogas ou lugares de reunião da igreja primitiva. Então, é assim que foi feita a leitura dessa carta circular entre as igrejas ali, tá? Então, Apocalipse 22, vamos lá do 6 em diante. Então o anjo me disse, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Então, nós que estamos aí lendo, vamos guardar as palavras da profecia desse livro. As palavras principais. O mal vai ser julgado, perseverança dos santos, Cristo vai vencer,
ele vai julgar todas as pessoas, novo céu, nova terra, né? Então, quer dizer, essas são as coisas importantes de Apocalipse, que a gente tem que guardar. Talvez os detalhes tudo não precisa, mas as coisas principais do livro precisam ser guardadas no nosso coração, tá bom? Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas, né? Olha aqui, João encerrando aí, falando, olha, gente, eu mesmo, né, sou aquele que viu e ouviu todas essas coisas que eu escrevi para vocês aí. E depois de ter ouvido e visto, quer dizer, olha só, depois de todo o processo de revelação, né, ainda tem a situação que a gente já viu, ele comete o outro erro de novo, né? Prostrei-me diante dos pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Mas ele me disse, não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas, e como são os que guardam as palavras deste livro. Aí o anjo dá uma ordem para ele, né? João, adore a Deus. Gente, esse é outro tema central em Apocalipse, adoração. Você percebeu que Deus não aceita dividir a glória dele com ninguém. E você vê o empenho do dragão, da besta, de ser adorado, de tirar a adoração de Deus. Então, quem são os marcados pela besta? Aqueles que estão adorando a besta. Quem são os marcados por Deus na testa? Os que estão adorando a Deus. Então, a adoração, ele é um tema também central em Apocalipse. E a adoração aqui fala do quê? Não fala de cantar música para Jesus, não é isso. A adoração aqui é um ato de fidelidade, de vida. É um ato tem as expressões de adoração nos cânticos, tudo, mas aqui a adoração é um ato de a minha vida pertence somente a Deus. A minha vida é tudo que, se eu precisar morrer por algo, eu morro por quem? Por este Deus. Então, o ato de adoração é o ato mais alto de lealdade, de fidelidade, de perseverança, de vida que agrada a esse Deus que nos salvou. De obediência, né? Você vê que guardar as palavras do livro da profecia. Então, isso quer dizer, adore somente a Deus. Se prostre, se renda, né, somente a Ele. Quer dizer, toda a tua devoção, toda a sua... o seu respeito último, todo o reconhecimento da grandeza, da beleza, tudo é somente a Deus. Então, a adoração é extremamente significativa. Deus não aceita dividir, né, o coração do ser humano. Nesse sentido, a gente às vezes não entende, né, algumas palavras que são usadas no sentido humano. Nesse sentido, Deus tem ciúmes de nós. É isso que a Bíblia fala. Ele não divide você com outro Deus. Ele não vai dividir você é dele. Né? Então, você pertence a ele. Ele comprou você pelo sangue do Cordeiro. Né? Então, e ele quer cuidar de você, proteger e te dar todas as promessas do reino dele. Então, essa é a vida de adoração, tá bom? Mas ele me disse, versículo 9, não faça isso, sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos. Adore a Deus. Versículo 10. Disse ainda, não cele as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto a fazer injustiça e continue o mundo a ser imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. 12. Eis que venho sem demora. E comigo está a recompensa que tenho para dar a cada um segundo as suas obras. Nós vimos isso, conversamos um pouquinho semana passada, que aqui não é obras para salvação, gente, né? São obras de retribuição das nossos atos de obediência a Deus ou não, tá? É óbvio que os não cristãos vão receber conforme as suas obras. Só que ali, nós também vamos receber conforme as obras, você lembra? Mas não as nossas. A obra que merece e que dá a nós o direito de bênção é a obra de Cristo. Por isso que para a gente é graça. Agora, nós vamos ser julgados na nossa vida de obediência a Deus. Tá? Que são aquelas obras que a gente já falou, de ouro, de prata, de palha, feno, obras que permanecem para a eternidade ou não. Né? E ele diz no 13, eu sou o alfa e o ômega. O primeiro e o último, o princípio e o fim.
né? Você vê novamente a ênfase na divindade de Jesus aí. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e entrem na cidade pelos portões. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Esses termos aqui, eles sintetizam toda aquela vida contrária à obediência a Deus da Babilônia, da besta, toda aquela prostituição espiritual, terrena, a idolatria, os falsos mestres, as mentiras. Esses termos eles vão sintetizar, né? Chamando aqui eles de cães, são os feiticeiros, eles são impuros, são assassinos, eles são idólatras, eles praticam, amam a mentira. Essa é a vida daqueles que são marcados pela besta. Tá? Essa é a vida dos habitantes da terra, que não são salvos, que não têm a marca, o selo de Deus para a salvação. Eles estão classificados dessa forma, então, e eles não recebem a entrada onde? Na Cidade Santa, na Nova Jerusalém. Eles não têm acesso, não terão acesso à Nova Jerusalém. Tá? Versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar testemunho destas coisas a vocês nas igrejas. Isso aqui é um problema também que tem de identificação. Quem é esse anjo aí que ele está enviando? Porque, ó, eu, Jesus, eu enviei, a palavra no original é angelos. E angelos pode significar mensageiro ou anjo. Então, o tradutor traduziu anjo, mas ele podia ter traduzido como mensageiro. Eu enviei meu mensageiro. Quem é o mensageiro? É um anjo no sentido espiritual ou é João? Entende? Também tem essa, é o locutor que a gente fala. Quem é? E também tem uma discussãozinha. Então, a gente vai ler. Porque, olha lá, ó, eu, Jesus, enviei o meu mensageiro para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. E agora? Entende? Quem que está dando testemunho na igreja? É o anjo espiritual ou é João, o mensageiro humano? Ou os dois intercalando, né? Que a gente viu que essa fusão às vezes acontece, né? Então você vê que interessante, numa coisa tão simples, que passa batido às vezes, fica aqui uma dúvida. Quem é o mensageiro aqui no texto que ele está falando? Tá? Interessante. Lembra que foi escrito ao anjo da igreja, das igrejas, lembra? João escreve, a revelação ela vem do Pai, passa para Jesus, de Jesus passa para um anjo, do anjo passa para João, do João passa para as igrejas. Na verdade, passa para os anjos das igrejas, escreve ao anjo da igreja tal, e vai passar para a igreja. É uma cadeia, né, de revelação, que ela vem de Deus e vai descendo até chegar aos leitores finais. Aqui fica essa dúvida, tá? Quem é aqui o mensageiro? Você vê que não compromete nada a mensagem, mas é interessante, né? Você vê que não tem clareza aqui. Quem é o mensageiro aqui? É um anjo? É o anjo da igreja que ele cita lá, nos capítulos iniciais? É o próprio João, que é um mensageiro da mensagem para as igrejas, né? E aí tem uma discussãozinha aí. Mas ele diz, eu, Jesus, enviei o meu mensageiro, meu anjo, para dar testemunho dessas coisas a vocês nas igrejas. E aí ele fala, eu sou a raiz e a geração de Davi. Nós vamos ver aqui um título significativo e no final do livro, apontando para Jesus aqui como o Messias. Esse título aqui é muito interessante aparecer no final do livro. Por quê? Porque é o que eu tenho falado. Toda a estrutura do Antigo Testamento, das promessas de Deus, do reino, está conectado à promessa do Messias. Quem era o Messias? O filho de Davi. A promessa messiânica, ela está feita para Davi. Que um dia o filho de Davi, lembra que filho na Bíblia não é filho, é descendente. Tá? Então, por isso que usa geração, quer dizer, descendente. Então, quer dizer, você pode estar lá na 10ª geração, ele é filho daquela pessoa. Tá? Então, por exemplo, nós somos considerados filhos de Abraão, pela fé, descendentes de Abraão, filho de Abraão. Tá certo? A Bíblia usa o termo filho, não para o filho imediato somente,
mas para qualquer pessoa da geração daquela pessoa, do patriarca, daquela pessoa que é a referência. Então, Jesus é o filho de Davi prometido, que iria ter um reino e um reino eterno. Não é isso que está acontecendo aqui? Então, esse título é extremamente significativo. É como se assim, apareceu o Messias que vai estabelecer um reino, um trono eterno que foi prometido a Davi. E ele fala, eu sou a geração de Davi. Eu sou, né, a raiz e a geração de Davi. E ele ainda completa, a brilhante estrela da manhã. Né? Então são títulos ali que aparecem, deixa eu ver aqui. Vamos ler até o final. Qualquer coisa eu volto, mas só os detalhes aqui. Aí ele diz no 17, o Espírito e a noiva dizem, vem. Ele está dizendo o seguinte, olha só, gente, ele está encerrando o livro. Ele se apresenta, eu enviei o anjo para dar testemunho às igrejas. Eu sou o Messias prometido, que agora está estabelecendo um reino eterno, cumprindo as profecias todas de Deus para Israel. Diante de tudo isso, olha só, diante dessa mensagem, qual é o papel do Espírito da igreja? Clamar o quê? Vem. O nosso papel é nos juntarmos ao clamor do Espírito e dizer, Jesus, vem. E fazer o que devemos fazer para ele vir, que é pregar o Evangelho. Nós temos uma incumbência como igreja para apressar a vinda dele. É uma coisa só que a gente tem que fazer para apressar a vinda dele. Pregar o Evangelho. Entende quando eu fico bravo com esse negócio do povo ficar pegando Apocalipse, lendo, só para causar as confusões? É por isso que eu falo, porque tira o foco do que é o nosso papel nos finais dos tempos. O papel da igreja é clamar, vem Senhor Jesus, e fazer com que ele venha, cumprindo a missão de pregação do Evangelho. Isso nós devemos fazer. Isso é o nosso papel. Isso não é mistério. Isso não tem que ficar adivinhando uma coisa, nada. Isso aí é nossa função como igreja. Está clara a nossa função, entende? Não tem discussão. Mas aí o povo prefere nem pregar evangelho, nem clamar vem, nada, para ficar discutindo aquelas coisas que a gente já sabe. Ah, vem antes, vem depois, a besta é tal, é o Papa, é o Trump, é não sei quem. E fica essas coisas que tiram a atenção do que a gente deveria estar perguntando para ele. Deus, no meio de tudo essas incertezas do mundo, o que eu devo fazer? Está claro em Apocalipse que a gente deve fazer. Não tem dúvida, entende? Está claro o nosso papel. Está claro o desejo que tem que estar no nosso coração, junto com o Espírito Santo, clamando a vinda dele. Está claro a nossa missão para apressar a vinda dele. Não sei se vocês lembram do texto que eu estou falando, é o texto de Pedro, né? Primeira, não lembro a carta, se é a primeira, a segunda, que ele fala de apressar a vinda do Senhor. Quer dizer, nós temos um papel, e como apressamos? Cumprindo a nossa missão. Quando o evangelho do reino for pregado em todas as nações, então virá o fim. Mateus 24. Para mim, gente, repeti isso, eu acho que algumas vezes em todas essas aulas. O maior sinal da vinda de Jesus é quando a igreja cumprir a missão dela globalmente. Quando eu consegui enxergar, nós conseguimos enxergar, os cristãos assumindo a missão, pregando o evangelho em todas as igrejas, os cristãos discipulando, fazendo e enviando missionário em todos os lugares, países não evangelizados. Judeus, eu falo que judeus se convertendo a Cristo, que é outro sinal para mim muito interessante. Aí eu vou falar para você, agora eu estou vendo que Jesus está chegando. Para mim, esse é o maior sinal, não tem outro maior do que esse. Não tem. Cadê o evangelho sendo pregado do jeito que é? E quando eu falo evangelho, eu não estou falando desse evangelho falso. Nós estamos falando do evangelho de Cristo, da cruz de Cristo, da ressurreição, da nova vida. Nós estamos falando do evangelho de Jesus, discipulando pessoas. Né? Então, esse evangelho, cadê a força das igrejas trabalhando para que isso aconteça?
Os nossos membros, né, o nosso povo se despertando. Quando eu falo nosso, não só na nossa igreja, mas na igreja de Cristo, né? Em Penápolis. Nossos jovens querendo ganhar vidas para Jesus. Cadê isso acontecendo? Ih, né? Eu não sei, porque essas conversões em massa também, elas são muito insignificantes. Elas são muito significantes, porque nós tivemos momentos de ver aglomerações de multidão no Brasil, e o impacto disso na sociedade, no dia a dia do cristão, não foi nada significativo. Porque eu quero falar, inclusive, sobre isso. Eu peguei uns livros esses dias. É, exato, exato, porque olha só, isso que a gente está falando é interessante, porque, gente, o pior evangelho é aquele é, morno. Nós estamos num momento do Brasil crítico, porque nós não temos ainda aquela coisa assim contra o evangelho. Nós não somos perseguidos no Brasil, gente, tá? Pelo contrário, nós temos gente da televisão falando que é cristão. Nós temos agora, vocês viram agora um bafafá que deu no show do Caetano Veloso? Que ele cantou uma música evangélica no show dele. Caetano Veloso cantando música gospel. No show dele. Lotado de gente. O que quer dizer isso? Isso para mim, ou é um sinal, por isso que eu falo, eu fico atento, falo, Deus, o que é isso? Ou é uma aculturação. Quer dizer, o cristão está perdendo a identidade, se misturando tanto. E a linguagem, ela está tão fluida que um cara desse, que às vezes nem é convertido, não crê nem em Jesus, ele vai cantar a música de Jesus. Ou o evangelho está realmente impactando aquelas pessoas e mudando. Como que nós vamos saber isso? Pelos frutos. Pelos frutos. Tem que aguardar e ver o impacto disso. É pelos frutos. E aí, a hora que a gente olha os frutos, a gente vê, mas cadê? Cadê aquilo lá? E aí, eu acho que a gente se perde. A gente se perde, por quê? Jesus não falou para a gente juntar a multidão. Jesus falou para a gente fazer o que ele fez. Faça discípulos. E eu vi uma conta esses dias que eu vou pegar essa conta, que eu quero pregar um dia sobre o discipulado. Eu quero pegar isso e eu vou pegar direitinho. O cara fez uma conta e ele mostrou que se eu prego para 1.000 pessoas, 2.000, 10.000 pessoas, que seja, eu tenho 10.000 pessoas não discipuladas. Eu tenho 10.000 pessoas ouvindo eu pregar, sem eu andar com elas, sem eu falar, ensiná-las a orar, sem ensiná-las a caminhar com Cristo no dia a dia, sem ensiná-las a enfrentar o luto, enfrentar a morte, enfrentar os problemas da vida, se comportar na sociedade, sem eu caminhar com ela e mostrar como ela deveria criar os filhos. Elas estão ouvindo a pregação de domingo, 10.000 pessoas me ouvindo, nenhuma discipulada. Jesus andou com 12 só. Diariamente comendo com eles, ensinando a viver o evangelho, que era o reino, caminhando, indo para um lugar, para o outro. Jesus ensinou 12, ele ensinou que o caminho é o discipulado e não juntar gente. Porque 12, em 3 anos, andando com essas pessoas, ele formou essas pessoas. A hora que o Espírito Santo vem sobre eles, esses 12 começam a discipular outras pessoas. Paulo fez a mesma coisa, pega Priscila e Áquila e passa dias na casa de Priscila e Áquila ensinando o evangelho. E solta Priscila e Áquila para ir para outro lugar fazer a mesma coisa. O que acontece é que existe um crescimento de discípulos, de gente que anda com Jesus. E essas pessoas provocam uma transformação na sociedade. Sim, mas Judas foi
ele foi... O caso de Judas, ele é específico porque Judas foi decretado eternamente como filho da perdição. Ele tinha uma função, trair Jesus. Já era uma pessoa escolhida para trair Jesus. Ele tinha uma função. Ele precisava cumprir a traição dele, apesar dele ter a responsabilidade dele que ele vai responder. Esse é um mistério. Né? Essa tensão aí do mistério, ele foi escolhido para aquilo, ao mesmo tempo ele é responsável pela decisão dele. É um mistério que a gente teológico aí. Mas sim, e a explicação, né? Independente disso aí, ele foi escolhido para ser o filho da perdição. Né? E há uma responsabilidade do que ele fez. Isso não exime ele da responsabilidade dele. Né? Mas tem um papel muito específico. Né? Alguém precisava ser esse traidor aí para cumprir as profecias e as questões todas. Mas isso que você está falando, ela é relevante. Você vai ter, obviamente, pessoas, né? Agora, por exemplo, os outros, nenhum se perdeu. Os discípulos, nenhum se perderam. É muito mais difícil um discípulo se perder do que uma pessoa que é simpatizante. Um discípulo, todos os discípulos, todos, com exceção de João, morreram pelo evangelho torturados. Todos foram mártires. Todos deram a vida deles pelo evangelho. Olha a diferença. Então, aí você vê que o discipulado é a verdadeira tarefa da igreja. E essa conta que eu vi era se cada um de nós discipulássemos uma pessoa num ano, uma pessoa, você acompanha só um. Você ensinasse aquela pessoa a andar com Jesus, só uma pessoa, não precisa de mais. Aí no outro ano você ensina mais um, ela mais um. No outro ano mais um, mais um, mais um, mais um. Gente, o final da conta é um absurdo de número de pessoas. Eu vou trazer isso ainda, para o pessoal visualizar, e a gente não se mexe como igreja para fazer isso, entende? Esse é o nosso papel, é isso que a gente tem que falar falando diante de Deus. Deus, estou pisando na bola, me ajuda. Aproxima alguém para eu cuidar, para eu ajudar a crescer na graça, no conhecimento de Cristo, ensinar o evangelho, caminhar junto, orar junto, cuidar dessa pessoa. Cuidar dessa pessoa, quando eu falo, não é cuidado emocional, tá? Porque também a gente acha que a gente vai cuidar do outro no sentido terapêutico. Quando eu falo cuidar do outro, eu estou falando fazer ela discípulo de Jesus. Nós estamos falando do ensino da vida cristã para ela se tornar alguém que vai fazer outro discípulo. Ó, eu estou caminhando com você para você fazer isso com o outro, tá? Isso é o discipulado. E a gente tem essas dificuldades, né? Mas é importante a gente ver como igreja, como implementar isso. Isso é um desafio meu aqui. Espero que vai começar agora com os jovens um movimento aí que eu espero que vire discipulado. E depois eu quero fazer com outros setores. Porque a gente precisa cumprir isso. É importante, né, toda essa questão. Esse contato nosso, semanal, né, acaba sendo um discipulado espaçado. Não é tanto, porque a gente não convive tanto, não fala do dia a dia. Mas já ajuda. O contato que eu tenho com o pessoal domingo de manhã, eles trazem coisas do dia a dia, eu falo, quer dizer, todo domingo ali, né, eles conversando comigo, tal, aí eu vou na casa de um, aí pergunta, aí durante a semana eles perguntam. Quer dizer, ainda não é o ideal de discipulado, mas já é um caminho de acompanhamento, de ensiná-los a ser cristãos. Mas ainda não é aquela coisa que deveria ser. Né? Então a gente tem que caminhar com isso. E parte da nossa tarefa, então, é clamar, vem, Senhor Jesus, né? Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele, versículo 18, que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Olha o que Jesus, né? Perdão. Lá em cima, no 16, tá, Jesus fala assim, eu, Jesus, enviei o meu anjo. Só que João está escrevendo, você lembra? Ele está escrevendo. Desde lá de cima é Jesus que está falando. Versículo 12, eis que venho sem demora, eu sou o alfa e o ômega, eu, Jesus. Aí ele fala, o Espírito e a noiva dizem vem. Então, também, e agora? Jesus que continua falando, né? Aqui no versículo 18, certo?
Ele fala: eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Quer dizer, a importância de guardar essas palavras é um juramento aqui, né? É uma questão mesmo pública. Olha, gente, aqui é um empenho de Jesus em falar: ó, não quero que nenhum falso profeta mexa na estrutura do livro. Cada palavra que foi escrita aqui, ela deve ser, né, restringida, a interpretação correta, a leitura correta, não vai inventar história, né, não tira, não coloca. É isso aqui, porque senão terá consequências, disciplina. Tá certo? Então, para você ver a seriedade ali, né, do que está sendo entregue para João e para a gente. Né? Versículo 19. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então, a seriedade, né, do que Jesus está falando, quer dizer, o que eu revelei, né, toda a verdade que está sendo expressa aqui, toda a soberania de Deus, toda a perseguição, toda a questão da besta, toda a estrutura da Babilônia, a queda, né, Jesus vencendo, depois o milênio, o trono branco, o novo céu, a nova terra, a volta de... Tudo isso não tira. A ressurreição que a gente viu. Né? Então, tudo está sendo ensinado a vocês. Essas estruturas de ensinamento, essas palavras não podem ser mexidas. Tá? Não podem. E aqui é uma ênfase, né? Deus tirará a sua parte da árvore da vida, né? Da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro, né? Aqui, gente, o propósito dessa fórmula, deixa eu ler aqui, é primeiro, preservar a integridade da mensagem. Segundo, estabelecer sérias consequências para quem desrespeitar a integridade, né, da mensagem. Quer dizer, é garantir que a profecia divina não seja adulterada por falsos mestres que reestruturam a fé. Até hoje, entende? Para seus próprios interesses. Como os nicolaítas que a gente estudou. Aqueles que seguiam Balaão, os nicolaítas que a gente estudou lá na igreja. Quer dizer, eles estavam fazendo isso. Né? Se alguém acrescentar a mensagem de Deus, acrescentará as pragas descritas no livro. Se alguém subtrair, perderá sua parte na árvore da vida, o que implica consequência eterna. Né? Essa advertência se dirige a todos que ouvem ou leem a mensagem de Apocalipse e não se limita apenas ao ensino oficial na igreja. Ela serve de alerta contra qualquer distorção do sentido pretendido por Deus, configurando assim um severo chamado à fidelidade e à perseverança contra a apostasia. Só que a gente tem que lembrar que... Peraí, pastor, você pode me perguntar, mas você vê que tem um monte de coisa que a gente não entende. Tá, mas a mensagem central a gente entende. Por isso que eu sempre falava assim, gente, a mensagem é mais importante do que esses detalhes. Esses detalhes são duvidosos, cada um entende de um jeito, se é literal, se não é, não tem problema. A questão que ele está falando é que isso vai acontecer. Isso é o mais importante. Que vai julgar, que a igreja tem que perseverar, que a besta vai tentar enganar a igreja, que ela vai cooptar o coração de muitos. Então, essas são as coisas importantes. Entende o que eu estou falando? Se é detalhe, se não é, se é literal, se não tem problema. Isso ele saberia, né? Já sabia que a gente não ia ter certeza, né? Versículo 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Tá? Aqui parece que tem uma mistura de locutor também, correto? Porque isso. Que Jesus está falando, certamente venho sem demora. Aí ele fala, vem Senhor Jesus. Isso. Porque ele está misturando aqui num versículo, né, os locutores. Tem as palavras de Jesus, que ele está escrevendo. Ele, certamente, aquele que dá testemunho dessas coisas, diz, quem dá testemunho dessas coisas? Jesus. E ele diz, certamente venho sem demora. Aí João responde a isso. Amém.
vem Senhor Jesus. Quer dizer, ele já clama o que o Espírito e a noiva clama. Vem Senhor Jesus. Quer dizer, ele já anseia a vinda de Cristo, né? E aí ele termina no versículo 21, fazendo um desfecho comum de uma carta, mas de uma forma bem breve, né? Bem sucinta ali, uma saudaçãozinha final. A graça do Senhor Jesus esteja com todos. E aqui ele termina Apocalipse. Tá certo? Então, que a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós, nos ajude a caminhar nessa verdade, nessas profecias, viver de acordo com tudo aquilo que ele espera de nós como igreja. E, na verdade, tudo aquilo a gente pode sintetizar. Fidelidade a Jesus, fidelidade ao Evangelho, né? Perseverar na nossa fé, buscar a Ele em primeiro lugar, adorar a Ele sobre todas as coisas, fazer o nosso papel, a nossa missão. Quer dizer, você percebe que no fundo não é complicado. E ele fala pra gente, vocês estão no mundo mal mesmo, tem coisa ruim nesse mundo, vai piorar algumas coisas. Não foi isso que nós vimos? Vai ter uma hostilidade contra o meu povo, realmente, contra a igreja. Permaneçam fiéis, porque eu vou vencer o mal, vou voltar, vou julgar e vou colocar vocês num reino eterno junto comigo. Resumir Apocalipse. E aí a gente fala o quê? Vem Senhor Jesus. Vem fazer isso. Clamamos isso de todo o nosso coração. Amém? Então é isso, gente. Terminamos a leitura toda. Se eu não me engano, 133 aulas hoje gravadas. Mais umas 2, 3 que não funcionou aqui. E aí não ficou gravado. Né? Então tá tudo no YouTube lá. Fica um registro meu também, né? De toda essa exposição, tudo. Quem quiser rever um dia um texto, alguma coisa, vai lá, dá uma olhada. Né? Olha, eu ouvi falar isso, que texto que é esse mesmo? Ah, tá lá em Apocalipse 19, deixa eu dar uma olhada de novo lá no 19. Tá tudo lá, dá para procurar. E eu coloco assim, Apocalipse 19, de 1 a 10, aula tal. Então você consegue procurar pelos versículos, pelos capítulos lá, se você quiser rever. Tá bom?